Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlio aqui novamente para podermos dar notícias em relação aos jogadores que estão saindo do Vasco, a jogadores que estão chegando no Vasco, a notícia no bastidor, o que está acontecendo no bastidor do Vasco da Gama, enfim, tem muita coisa aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, eu vou soltar a vinheta e eu volto já. A gente já começa falando aqui de um burburinho que está acontecendo em relação a fornecedor de material esportivo. Tem mais de 10 empresas interessadas em ser um novo fornecedor de material esportivo do Vasco e apareceu uma possível empresa, mais uma empresa que está interessada em ser um novo fornecedor de material esportivo do Vasco. Essa empresa, inclusive, patrocina um rival, chama a atenção justamente pelo fato dela patrocinar o rival e dela nunca ter demonstrado interesse atualmente em ser um novo fornecedor de material esportivo do Vasco. Estou falando aqui da Adidas, que teria surgido aí um burburinho em relação à Adidas no Vasco. Será que a Adidas vem para o Vasco? Será que a Adidas não vem para o Vasco? Eu fui buscar informações sobre isso. No momento, só mera especulação, não tem negociação oficial. As únicas empresas que o Vasco negocia nesse momento em relação ao fornecedor de material esportivo é a própria Capa, que tem interesse em renovar. O Vasco estuda a possibilidade. O Vasco estuda a possibilidade também junto à Puma e à Nike. A Adidas, por enquanto, não tem nada. E as outras empresas são meras especulações. Então, em relação à Adidas, nesse momento, não tem nada. Em relação à Puma, fez proposta, aguarda a resposta, inclusive mandou representantes ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para poderem conversar com o Pedrinho e ver se as negociações avançam ou não. É isso que eu tenho de momento em relação ao fornecedor de material esportivo. Agora a gente fala aqui de uma notícia da agência RTI de esporte, que falou que o Paysandu tem interesse na contratação do atacante Rossi. O Rossi não deve ficar no Vasco. Não só o Rossi, Serginho, até o Maicon também pode sair nessa barca aí. Inclusive, o próprio Rossi tem interesse em voltar a jogar no futebol onde ele nasceu, na terra de onde ele veio, em Belém do Pará. E o Paysandu teria interesse na contratação do Rossi. O Rossi não descarta nenhuma possibilidade nesse momento e vê com bons olhos o retorno ao Paysandu. O Paysandu tem interesse, mas eu ainda estou procurando informações se o Paysandu quer pagar o salário de valor integral ou quer dividir com o Vasco, e aí ele iria para o Paysandu como atleta emprestado do Vasco da Gama para o Paysandu. Então, essas informações que eu tenho em relação a Rossi nesse momento. O jogador tem interesse, o clube, o Paysandu tem interesse e o Vasco não vai dificultar também as negociações entre Paysandu, Rossi e Vasco. Então, se ele quiser ir, o Vasco vai facilitar a sua liberação. Aí basta saber se vai ter um acordo de o Vasco pagar metade dos salários e o Paysandu pagar metade dos salários, ou o Paysandu pagar de forma integral. E aí vão ter que sentar na mesa para resolver isso aí, tá bom? Então, em relação ao Rossi, é isso que eu tenho de momento. Também surgiu a notícia aí, eu estou trazendo aqui para deixar bem claro para vocês, em relação ao Pablo Galdames. Galdames não é mais um jogador que não deve ficar no Vasco. Estou deixando isso bem claro para vocês. O Vasco não tem interesse em continuar com o Galdames, até porque se mostrou fraco tecnicamente e fisicamente também. O Galdames não deve ficar no Vasco. Vou novamente dizendo isso para vocês. O Galdames não deve ficar no Vasco. Existe a possibilidade dele ficar no Vasco hoje? Muito pequena. Então, a Laú, que é a Universidade do Chile, tem interesse e vem com força para poder levar o Pablo Galdames. E se quiser, até levo no aeroporto. Eu levo até no aeroporto, deixo lá no aeroporto para eles lá, porque esse Pablo Galdames hoje é jogador ruim. Já vi jogador ruim, mas igual o Pablo Galdames, meu Deus. Então, a Laú tem interesse em contar com o Pablo Galdames. E o Vasco não vai dificultar também a liberação. É mais um jogador que o Vasco não vai dificultar a liberação para poder sair do Vasco da Gama e aliviar até a folha salarial também. Então, a Laú tem negociações com o Pablo Galdames. Agora, a grande notícia desse vídeo aqui é uma notícia que surgiu do Euriquinho. Eu vou deixar o vídeo, um trecho bem curto aqui do vídeo do Euriquinho, explicando a situação de Mina e Vasco.
segundo o próprio Euriquinho, o Vasco já estaria acertado com Yerry, zagueiro do Cagliari. É uma informação que eu estou trazendo aqui do Euriquinho, e vocês vão ver o vídeo aí agora do Euriquinho falando em relação ao Mina. Solta o vídeo. Um reforço de peso para nossa zaga. Então, jogador alto, forte, um vídeo aí, tem experiência na Europa, negociação aí, experiência em seleção, vai ajudar muito o Vasco. Eu só estou reproduzindo o que o Euriquinho falou no vídeo. Já está fechado, já está tudo certo, e cabe agora assinatura de contrato, segundo o Euriquinho, tá bom? Então, segundo o Euriquinho, o Minas já está fechado com o Vasco, e aí Minas já está fechado com o Vasco. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos conteúdos com os seus amigos. E é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!